Olá, amigos e irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e com todas. Nós estamos nesse momento iniciando mais uma aula, a 7ª aula do trimestre, onde temos como título do trimestre a história para adolescentes, a história da igreja para adolescentes. E na 7ª aula, nosso título é Agostinho e Aquino, doutores da igreja. Nós vamos entender um pouco o que é ser doutor da igreja, né? A obra e vida destes homens de Deus, Agostinho e Aquino. Nós vamos saber quem foram, né? E um pouco também do exemplo que eles passaram para nós com as suas vidas, né? E aí que nós possamos extrair ensinamentos valiosos para a nossa vida cristã. Bem, nós temos dois textos bíblicos para apoio, né, nessa aula que vamos dar. O comentarista nos colocou à disposição um texto lá em Romanos, capítulo 12, versículo 7, e outro em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E nós gostaríamos que, enquanto fazemos uma oração, você já pegasse o seu material didático, trouxesse para perto de vocês, né? Trouxessem ali a Bíblia. Eu sei que neste trimestre nós tivemos muita dificuldade de adquirir a lição, e eu incentivo a todos vocês a adquirirem as lições assim que for possível. No próximo trimestre, compre sua lição, porque o verdadeiro estudante sempre tem o seu material de estudo próximo, à mão, para que eles, não somente na escola bíblica dominical, mas antes ele esteja estudando, durante a escola bíblica dominical, e depois também ele tem aquele material de apoio. Eu tenho certeza que você fazendo assim, Deus vai te abençoar. Vamos orar. Se você quiser fechar os olhos, é bom, porque nada atrapalha nesse momento. A gente se concentra e peçamos a Deus uma bênção toda especial para cada um de nós, tanto para o seu professor, o irmão Sérgio, como para cada um de vocês. Oremos. Senhor Jesus, nesta manhã queremos implorar a Tua presença, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito conosco, Senhor, para que ao abrir da nossa boca possamos ministrar a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, a história, Senhor, irretocável destes homens de Deus, sem tirar nem acrescentar, e que nós possamos, Senhor, extrair ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Fica conosco, não nos deixe só. Estamos precisando do Teu auxílio nesta manhã, para que possamos não somente ouvintes, mas praticantes, ouvintes nércios, que ouvem e logo não se lembram daquilo que ouvi, mas aqueles que ouvem, aqueles que recordam, aqueles que guardam os mandamentos, as escrituras, e que ao seu tempo utiliza com perfeição e com maestria. É a nossa oração nesta manhã. Esteja conosco, em nome de Jesus. Queremos também te pedir uma bênção, Senhor, para as famílias, Senhor, aqueles que perderam entes queridos, aqueles enlutados, a Tua igreja, de um modo geral. Protege e guarda o Teu povo. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, pastor Isvaldo, pastores auxiliares, pastor Herman, pastor Emengardo. Queremos te pedir também uma bênção especial
para as autoridades, nosso presidente da República, os ministros, o Brasil, para que nós possamos, Senhor, vencer as dificuldades, as lutas e continuar firmes, constantes e abundantes na tua obra. Deus querido, te louvamos e te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E aí, vocês já pegaram a palavra de Deus? Então, se já pegaram, vamos abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 7. É o texto de apoio para esta manhã, que diz o seguinte: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esse é o nosso primeiro texto. O segundo texto encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem tiver com sua Bíblia, por favor. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bem, nossa lição tem por título Agostinho e Aquino, doutores da Igreja. E o que significa ser um doutor da Igreja? Eles foram graduados com esse título numa universidade, professor? Não. Eles simplesmente fizeram obras relevantes, importantíssimas para a história da Igreja, em momentos totalmente diferentes. Nossos personagens da lição, eles viveram em épocas totalmente diferentes, separadas por mais ou menos 800 anos de diferença de um para o outro. Agostinho foi um monge, foi um bispo, teólogo, filósofo, doutor, mas foi um crente em Jesus. E este viveu no século IV. Já o nosso Tomás de Aquino, também doutor, filósofo, ele foi um frade agostiniano e esteve vivendo no século XIII. Então, a diferença muito grande, de mais ou menos 800 anos, de um para o outro. Vamos fazer um apanhado sobre a vida desses dois homens importantes e vamos primeiro começar com São Agostinho. Bem, o nome de São Agostinho era Aurelius Augustinus Hiponensis, mais comumente conhecido por Santo Agostinho. Olha só, esse homem, ele tinha pai que não era crente, mas tinha uma mãe que era crente. O pai dele era vamos dizer assim, uma pessoa que trabalhava para o Império Romano, ele era um soldado romano, e a mãe, uma devota cristã, é o que nós conhecemos. O pai dele se chamava Patrício e a mãe se chamava Mônica. E isso, assim, de início, nos fala um pouco, trazendo para a nossa aplicação para a vida cotidiana, fala um pouquinho da nossa vida, né? Quantos de nós não temos essa divisão dentro de casa? O pai não é crente, a mãe é crente. E em dado momento, nós, quando crianças, acompanhamos geralmente a nossa mãe, né? Então, se o nosso pai fica em casa ou vai para qualquer outro lugar,
nós acompanhamos a nossa mãe na igreja. E eu quero crer que isso acontecia também no lar de Santo Agostinho. Ele, enquanto criança, ele teve contato com as Sagradas Escrituras, né? Com, vamos dizer, a liturgia cristã. Ele acompanhava a mãe, mas aí, em dado momento, ele se deixou perder a fé, sair da igreja. Estamos fazendo esse apanhado, né? E descobrimos que ele sai da igreja e decepcionado com a fé, porque o menino, ele cresceu e se desenvolveu e era muito inteligente, muito dedicado ao estudo, né? Os seus pais, eles, vamos dizer assim, incentivaram o garoto, mandaram ele para estudar muito cedo. Então, isso é importante a gente frisar, porque conhecimento é muito, muito bom. Você entender, você adquirir saber é algo maravilhoso, incentivado na palavra de Deus. Quando ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Quando ela manda conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, eu penso que isso fala de uma forma bastante incisiva que nós devemos sim buscar o conhecimento. Porém, a gente vai se deparar com doutores, com professores, pessoas que muitas vezes não conhecem a Deus, e não simplesmente assim, não conhecem a Deus, mas eles, às vezes, eles desconhecem e fazem o possível para que outros também tenham antipatia pelo Evangelho, pelo cristianismo. E foi isso que aconteceu com Agostinho no início. Ele era uma pessoa levada pela mãe devota e muito crente em Jesus para a igreja no início, mas depois que ele passa a estudar, então ele se desvia da fé. E aí Santo Agostinho, ele esteve envolvido nos mais diversos, vamos dizer assim, males e pecados, né, que o mundo pode oferecer. Ele teve envolvimento com mulheres, né? Ele teve envolvimento numa religião chamada maniqueísmo, né? Que essa religião, ela fala que no mundo existem duas forças, né? Que é a luz e as trevas, o bem e o mal. Mas quando ela fala isso, não pense, né, que tem alguma coisa a ver com o cristianismo. E a vida dele, assim, foi uma vida pagã, vamos dizer assim. Nesse início, ele teve uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. Porém, ensina a criança, é um dos textos da nossa palavra de Deus, o caminho em que deve, no caminho em que deve andar. E quando crescer, não se desvia dele. E apesar de muito conhecer, de muito saber, de muita inteligência, de muito conhecimento, existia dentro de Santo Agostinho um vazio que ele buscava sempre o que era a verdade, né? Qual era a razão da existência humana. E o maniqueísmo não conseguia, a religião maniqueísta não conseguia, a astrologia
não conseguia responder a Santo Agostinho esse vazio, preencher esse vazio, responder a contento todas as indagações dele, né? E uma coisa importante que também aconteceu na vida de Santo Agostinho, né, é que a mãe dele nunca desistiu de orar por ele. A mãe dele nunca. Então, ele foi convertido aos 32 anos de idade. E com 4 anos de convertido, sua mãe, Mônica, que para os irmãos lá da Igreja Católica Apostólica Romana é a Santa Mônica, ela foi também canonizada, assim como Agostinho também foi canonizado. A mãe dele, Santa Mônica, né, hoje é conhecida como Santa Mônica, também foi canonizada. E com 4 anos, aos 36 anos de idade, ele perde a sua mãe. A alegria da mãe dele foi completa, porque a vida inteira ela passou orando pela conversão do filho, né, do Agostinho. E quantas mães, né, no dia de hoje, nos entregam a Deus em oração, pedindo pela nossa proteção, para que Deus se revele para nós, para que Deus possa nos guardar durante a caminhada. Porque ser igreja, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil. Vocês estão no início, no começo de uma grande jornada, uma grande caminhada. E a igreja, assim como a gente vai fazer uma aplicação agora, a igreja é um campo, assim como o mundo é o campo. A palavra de Deus nos fala que o Senhor, o dono do campo, ele plantou a boa semente, desde o jardim do Éden, que ele plantou a boa semente. Mas a palavra de Deus, lá em Mateus 13, diz que, dormindo os homens, veio o inimigo e plantou a semente e se retirou. Mas aí já tinha sido plantado, no meio da boa semente, o joio. E nós estamos crescendo em meio a esse mundo, cheio de heresias, cheios de falácias, cheios de sófimas, cheios de argumentos ilusórios, de alegrias passageiras, e que vão, vez por outra, se apresentarem para nós. Nós vamos ter contato com isso. Nós não queremos, nesta manhã, iludir a vocês, dizer, não, vocês vão viver só céu, glória e luz, de a paz do Senhor, Bíblia. Não, vocês vão para uma universidade, vocês vão se deparar com pessoas pagãs que não conhecem a Cristo, com ideologias as mais nocivas para a nossa fé. E nós temos que nos alicerçar, nós temos que saber aonde estamos construindo, o que estamos querendo, qual é o nosso alvo, o nosso objetivo. E quando tem coisas que são muito importantes na nossa caminhada a adquirir o conhecimento, mas tem parte do conhecimento que a gente tem que desprezar e temos que prosseguir para o nosso alvo, esquecendo essas coisas, esses embaraços, né, da vida cristã. Prossigamos para o alvo. Então, voltando para a nossa lição, a mãe dele morre 4 anos depois de ele convertido, mas eu acredito que ela cumpriu, né, todo um projeto de uma vida. E o projeto da vida dela era orar pela conversão
do Filho, Santo Agostinho. Uma coisa importante que a gente ainda não tinha comentado é que por que Santo Agostinho de Hipona? Bem, Hipona é o local de nascimento dele, ao norte do continente africano, era uma cidade ali ao norte do continente africano, né? Na realidade era uma província, e hoje é o país chamado Argélia. Então, esse é o local de nascimento de Agostinho de Hipona, por isso Hipona. E como foi que Agostinho de Hipona ele se converte? Bem, como nós estávamos dizendo, ele era um camarada muito estudado e muito, vamos dizer assim, curioso por entender a razão das coisas. E como nós estávamos falando, a religião onde ele estava, porque ele, além de maniqueísta, ele também se envolveu com a astrologia, mas essas ciências, essas religiões não conseguiram preencher aquele vazio totalmente, e pela insistência da mãe dele, ele frequentava a igreja. De quando em quando ele frequentava a igreja, como aquela pessoa que se sentia um camarada pecador, em busca de algo que ele não sabia o que era, mas algo que pudesse regenerar o seu ser enquanto esse homem pecador, como eu disse. Santo Agostinho, antes da conversão, ele foi um camarada totalmente, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra forte, mas ele foi devasso, totalmente entregue às luxúrias, aos prazeres, aos pecados do mundo. Mas era aquele frequentador, de vez em quando ele ia frequentar a igreja, e mesmo frequentando a igreja, ele não conseguia, vamos dizer assim, uma resposta, né? Porque ele estava tão envolvido no pecado, e quando ele ia à igreja, geralmente era para que ele tivesse mais certeza que aquele local não era o local para ele estar. E na leitura do Antigo Testamento, uma das coisas que ele não conseguia entender era o porquê aquele Deus ele era tão mau, se quando os cristãos falavam de tanta bondade por parte de Deus, ele via um Deus muito... Então era uma coisa muito difícil para ele entender porque aquele Deus que era todo bom, ele no Antigo Testamento foi um Deus tão, vamos dizer assim, na cabeça dele, justiceiro, né, com relação a alguns povos. E ele não conseguia, pela leitura do Antigo Testamento, encontrar aquele Deus que a mãe dele tanto falava, um Deus bondoso. Mas, de tanto frequentar a igreja, na cidade de Milão, ele encontrou um bispo chamado Ambrósio, que teve paciência, e isso fala, Ambrósio também foi um doutor da igreja, né? Ambrósio também foi canonizado pela igreja católica, e esse pai da igreja, Ambrósio, que era bispo em Milão, apresentou com amor, com carinho, com paz, com longanimidade, temperança, mas principalmente amor, as Sagradas Escrituras. Teve paciência com aquela
vamos dizer, aquela pessoa que, apesar de debochar dos cristãos, de achar os cristãos infantis, mas teve paciência de discorrer as Sagradas Escrituras para Santo Agostinho. E quando ele se depara com o amor fraternal desse bispo, né, de Ambrósio, então ele começa alguma coisa a modificar dentro de si, e ele começa a questionar a sua vida. E o interessante é que o comentarista da lição diz que uma batalha iniciou-se dentro de Agostinho, e ele orava sempre assim: dá-me pureza e moderação, mas não agora. Ou seja, ele ainda estava, vamos dizer assim, enfeitiçado pelos prazeres mundanos. Além disso, tinha inveja das pessoas que tiveram forças e coragem para fazer aquilo que ele não conseguia, ou seja, se converter. Deus já o chamava, Deus já o buscava, com amor buscou, com amor morreu numa cruz do Calvário, e a fé já começava a transformar a vida dele, mas ele ainda não tinha forças. E isso também fala para nós. Quantas vezes nós temos na nossa casa um parente, né, que parece simplesmente ignorar os apelos da cruz, os apelos do Evangelho, e a gente meio que desiste de orar, às vezes de pregar, de convidar para vir à igreja. E a vida desse homem mostra que nós não devemos nunca deixar de insistir, porque a vida desse homem foi preciosa, não somente pelo que escreveu, mas porque o sangue de Jesus na cruz do Calvário é um preço muito alto a ser pago. Então, todas as pessoas são importantes para Deus. Então, nunca devemos desistir, né? Até que, um dia, não aguentando mais a vida que levava, orou assim: até quando, Senhor? Até quando? Amanhã, sempre amanhã? Porque não acaba com a minha imundície neste exato momento. Então, ele não pôde mais suportar, se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E esse homem foi importante porque, assim como na época do apóstolo Paulo, ele teve que, convertido, defender a igreja de ataques heréticos. E interessante, meus irmãos e irmãs, é que uma heresia, geralmente, o local que ela surge é dentro da própria igreja. Então, havia dentro da igreja algumas doutrinas que estavam tentando ser infiltradas de modo a solapar a fé, a genuína fé, a palavra de Deus. E aí é onde esse pai da igreja, ele usando a filosofia de Platão, que era a forma com que os seus, vamos dizer, os inimigos do cristianismo estavam tentando desvirtuar a palavra de Deus, ele usou a filosofia de Platão. Então ele utiliza a filosofia de Platão. Platão estava muito na moda, é um filósofo grego, e que estava muito na moda enquanto que as discussões a respeito da filosofia de Platão. E Platão, ele cria num mundo sensível e num mundo inteligível. E o que Santo Agostinho faz?
ele começa a cristianizar, vamos dizer assim, a filosofia desse grego, Platão, para que as pessoas combater as heresias que estavam surgindo na igreja. E Agostinho, ele pegou o mundo sensível de Platão e transformou no reino dos homens. Ele cristianizou a filosofia. O mundo inteligível de Platão, ele transformou no reino dos céus. E isso foi de suma importância para a igreja, porque ele dá não somente um entendimento espiritual para a nossa fé, né? Aquilo que na época de Santo Agostinho nós éramos acusados de infantis, de simplesmente espirituais, mas nós conseguimos trazer a razão para explicar a nossa fé, fazer o casamento perfeito. Esses dois homens, depois São Tomás de Aquino também, eles conseguiram pegar justamente e alinhar o pensamento da fé com o pensamento da razão e transformar ela acessível justamente aos catedráticos, às pessoas de maiores saber. Até hoje, a obra de Santo Agostinho, ela é discutida nas universidades. Uma coisa que era impossível antes desses dois homens, hoje são discutidas nas academias. E serve muito mais para que nós possamos responder a qualquer um a respeito da nossa fé. A nossa fé tem que ser levada a sério, com temor e tremor. Você vê o quanto a luta de Santo Agostinho, por exemplo, quanto ele sofreu para se converter e depois para debater, rebater as heresias criadas. E hoje nós temos à mão as obras dele, e eu conclamo a cada um de vocês, meninos e meninas, para que estudem, para que busquem conhecer. E este homem, ele fez esse casamento. Platão acreditava atingir um mundo inteligível, que para Santo Agostinho era o reino dos céus, através da razão e do conhecimento. Agostinho acreditava atingir o reino dos céus através da conversão. Orando, meditando, ele conseguia atingir o reino dos céus. E quando falamos do reino dos céus, ele já existe. Ele é aqui e ele é agora para cada um de nós, né? Então, Agostinho, ele conseguiu casar a fé e a razão, mas para Agostinho, a fé sempre ela prevaleceu sobre a razão, né? A razão, ela simplesmente dava vamos dizer assim, um entendimento mais racional para que nós chegássemos à fé. Mas a fé, ela partia da premissa que eu preciso crer em Deus para entender. Então, a fé, ela sempre sobrepunha a razão. Então, de certa forma, nós vemos aí que Santo Agostinho, tal como Paulo, que também era muito estudioso, muito cheio de conhecimento, ele considerou, de certa forma, que a fé prevalecia sobre os conhecimentos que ele tinha adquirido. E tal como Paulo, lá em Filipenses, ele disse: considero refúgio aquilo que eu aprendi. A fé é mais importante, né? Então, tal como Paulo, Santo Agostinho também, ele chegou a esse conhecimento, a essa, vamos dizer, finalidade de vida. Então, Agostinho foi um ápice, né, vamos dizer assim,
entre até os doutores da igreja, eu acho que ele rivaliza ali com Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, que vamos falar um pouquinho a respeito. E ele teve que responder perguntas se Deus é bom, porque o mal existe, né? E ele, através da filosofia, ele vai explicar que o mal ele só existe quando nós nos afastamos de Deus. Então, o mal é a ausência de Deus. E ela, através da filosofia de Platão, ele conseguiu, vamos dizer assim, combater as heresias dentro da igreja e ser um dos maiores apologetas que a igreja já teve. E por isso que ele é considerado doutor da igreja. Então, para se conseguir, você veja que ao longo dos quase mais de 2000 anos de igreja, nós temos apenas 36 doutores. E entre eles está lá Santo Agostinho. Temos 32 homens e 4 mulheres que foram considerados doutores da igreja. Então isso é um dom específico, especial, que Deus dotou esses homens e mulheres, de um conhecimento substancial, notável, das escrituras, de teologia, de doutrina bíblica. E eu falo que é um dom porque muitos dos que ali foram considerados doutores, teve alguns que não sabiam nem ler. Então, toda a revelação a respeito das Escrituras vinha por inspiração única e exclusivamente de Deus. Então, eles ditavam para alguém escrever, porque muitos deles não eram letrados. Então, é um dom e que foi reconhecido pela igreja, esse conhecimento profundo de teologia, e foram laureados com esse título dado pela igreja. Dando continuidade ao nosso estudo, vamos falar um pouco sobre São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era agostiniano, e ao contrário de São Tomás, de Agostinho, São Tomás de Aquino era um camarada extremamente religioso. Ele era um nobre, porque a sua família era uma família de nobres. E assim, na Idade Média, já mais ou menos na Baixa Idade Média, onde viveu, porque ele nasceu em 1225, São Tomás de Aquino, e viveu até 1274. Então ele morreu muito jovem, mas diferentemente de Agostinho, ele era assim extremamente religioso e buscava viver uma vida, vamos dizer assim, dentro dos caminhos do Senhor, Já assim era meio que destinado ao filho mais novo, e no caso São Tomás de Aquino ele era mais novo do que seus irmãos, era destinado a uma vida monástica, Ele teria que optar por seguir uma vida religiosa, que naquele tempo a igreja era uma igreja bastante poderosa, Sofria já uns certos ataques por parte de filosofias, mas ainda assim é uma igreja bastante poderosa. Então todo o conhecimento, vamos dizer assim, intelectual, toda a educação, elas se conservavam dentro das paredes das igrejas, dos monastérios, e
para toda a família era importante ter um representante da família dentro da igreja, essa instituição tão poderosa. Então, os irmãos de São Tomás de Aquino cuidariam da herança, das herdades da família, e para ele restaria a vida de sacerdote. Só que existia uma pequena divergência. A mãe dele queria que ele fosse de uma ordem e não era muito da vontade seguir por a vontade da mãe de determinada ordem sacerdotal, e ele estava muito propenso a ser dominicano, né? Pela ordem dos dominicanos. E sua mãe, porque era uma ordem, assim, vamos dizer, mais humilde, menos pomposa, então a sua mãe queria que ele fosse para uma outra ordem, e ele optou pelas do dominicano. Nessa embate, São Tomás de Aquino venceu, ele foi para a ordem dos dominicanos. Porém, uma coisa interessante é que quando ele estava para fazer a viagem, né, acompanhado dos outros pares dominicanos para seguir para a ordem, em determinada cidade, a mãe bolou o sequestro, né, de São Tomás de Aquino, seu próprio filho, para que ele fizesse a desistência de seguir para a ordem dos dominicanos, e mandou os seus irmãos e realmente sequestraram São Tomás de Aquino. E ele teve confinado nos castelos da família durante alguns dias, alguns meses, e meio que não conseguindo demovê-lo da ideia, até a mãe quis que ele desistisse totalmente de ser um religioso, um clérigo, e nisso as tentativas foram várias, inclusive com contratação de prostitutas para que ele viesse a desistir. Mas ele se manteve firme no propósito, né? E expulsou as contratadas, vamos dizer assim, as moças que foram contratadas do quarto onde ele estava enclausurado. E isso também fala muito importante para a nossa vida, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a palavra de Deus nos ensina. E se São Tomás de Aquino tivesse cedido, talvez ali, aos serviços daquela prostituta, possivelmente nós hoje não estaríamos falando aqui a respeito dele, né? Não estaríamos falando desse importante homem. São Tomás de Aquino, ele tem uma característica muito peculiar. Ele era uma pessoa de poucas palavras, ele era uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito forte. As características físicas é que ele era gordo mesmo, por uma palavra mais popular, para que a gente possa entender, e muito calado, muito tímido. E ele era apelidado pelos seus, vamos dizer assim, os seus amigos de boi mudo, ou seja, uma pessoa forte, mas calada, tímida. Até que o professor dele, por nome Magno, disse: você vai ver o quão forte o mugido desse boi, e o mundo inteiro vai ouvir falar de São Tomás de Aquino. Meio que profético, né? E esse homem foi importante, porque ele não defendeu a igreja no seu tempo, não de heresias que
nasciam dentro do seio da igreja, mas ele defendia de filosofias que queriam minar, vamos dizer assim, tanto e colocar em xeque, né, o poderio e a forma, vamos dizer assim, a detenção da educação pela Igreja Católica. E esse monge, ele foi muito importante porque ele pegou não mais a filosofia de Platão, pura e simplesmente, embora Platão também tenha influenciado os seus estudos e serviu para ele de inspiração, junto com o próprio Agostinho, que também viveu antes dele, mas agora o que estava sendo em moda era a filosofia de Aristóteles. Então, tal como Agostinho cristianizou, vamos dizer assim, por assim dizer, a filosofia de Platão, São Tomás de Aquino, ele cristianizou a filosofia de Aristóteles, para defender a igreja justamente dessa própria, vamos dizer, filosofia que estava muito em moda e estava sendo usada pelos inimigos da igreja. Ele foi muito importante e usou, né, o próprio instrumento da filosofia para unir também, assim como Santo Agostinho, para unir a fé e a razão. Só que, enquanto em Agostinho ele tinha que crer para conhecer, o caminho tomado por Santo Agostinho foi um pouco diferente. Ele usava o conhecer para crer, ou seja, ele utilizou-se da razão para entender a fé. Não que com isso ele colocasse a razão acima da fé, embora ele sofreu ataques dos seus pares, né, dos religiosos, de colocar em um dado momento a razão acima da fé, o que ele rebateu, porque ele dizia: olha, nós estamos sofrendo ataques, e como vamos pregar o Evangelho a umas pessoas que só conhecem razão, só querem saber do conhecimento e não da fé? Então, nós precisamos da razão e do conhecimento como ferramenta para que nós possamos atingir o coração dessas pessoas pagãs, dessas pessoas irreligiosas. E, assim, parece-me que é uma mensagem totalmente atual. Assim, é inevitável que nós estejamos sentados nos bancos acadêmicos, aonde sofreremos ataques contra a nossa fé, mas rogamos ao Senhor para que nós possamos estarmos firmes, estarmos conscientes da nossa fé, para que possamos nos defender e defender a fé cristã. Esses homens fizeram história porque defenderam a fé cristã, não desistiram. Diante de tantas lutas, eles não desistiram, eles continuaram. E você pode fazer história. Você menino, você menina, você adolescente, você pode fazer história. Você está fazendo história. A partir do momento que você está falando aqui, ouvindo, falando, interagindo, discutindo Bíblia, discutindo, né, igreja, discutindo fé, falando com inteligência, com conhecimento daquilo da fé que você abraçou, você está fazendo história. A nossa oração nesta manhã é que você continue a aprender, continue a entender, porque isso vai ser importante. Então, tal qual São Tomás de Aquino, tal qual Santo Agostinho, Deus quer levantar homens e mulheres para que continue a pregação do Evangelho, da boa semente, do trigo, porque joio
está semeada aí nos diversos setores da sociedade, não só dentro da igreja, mas nos diversos setores da sociedade. E nós somos os luzeiros do mundo, nós somos o sal que dá o tempero a essa sociedade tão maléfica. Então, ele usou um caminho um pouco diferente, mas no final, São Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 e morreu em 1274, morreu muito jovem, aos 49 anos, né? E teve como principal, vamos dizer assim, obra da sua vida, a Suma Teológica, que nada mais é do que usar a filosofia aristotélica para a compreensão da nossa fé. Eu rogo a Deus para que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa tocar a vida de cada um de vocês. Assim como Augustus Aurelius Imponensis, ou Tommaso d'Aquino, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, Deus possa levantar meninos e meninas valentes, brilhantes na defesa do Evangelho. Bem, esperamos em Deus que vocês tenham entendido o que nós quisemos, que o autor da lição e este humilde professor tentou passar para vocês, e que vocês pesquisem. Vocês têm um instrumento, uma ferramenta na mão que, se vocês digitarem lá São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, vocês vão ter várias informações sobre esses grandes homens de Deus. E se vocês perscrutarem um pouco mais, e eu lanço aqui esse desafio, para que vocês possam estudarem a filosofia desses homens de Deus, para que possam crescer na graça e no conhecimento. Caminhos diferentes. Agostinho, ele dizia que você tinha que crer para entender o mundo sensível, né? O mundo dos homens. Já São Tomás de Aquino falava que nós precisamos entender para poder crer, mas foram alicerces fundamentais da igreja, por isso transformados em pais da igreja, transformados em doutores da igreja e santos da igreja, assim como os apóstolos Pedro, Paulo, João foram transformados em santos. Eles também foram canonizados, né, pela Igreja Católica. Nós possamos buscar conhecimento. Que Deus, em sua infinita graça e amor, possa nos conduzir à nossa, vamos dizer, vocação, né, que é viver pela fé que uma vez nos foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, e que nós possamos chegar ao céu de luz, que é a intenção de todo crente. Que Deus em tudo possa nos abençoar. É a oração nesta manhã. Que Deus nos abençoe.